Programa TPM. Oferecimento Fisioforma Estética de Resultados. Vivenda do Brasil, cosméticos inteligentes. Transtornos de personalidade. O que será isso? Qual será o meu? Qual será o seu? Fique ligada que você vai ficar sabendo tudo agora no TPM. Olá pessoal, hoje aqui no nosso programa TPM estamos recebendo o psicólogo Dr. João Paulo Machado de Souza, que vai nos esclarecer a respeito de transtorno de personalidade. Doutor, é um prazer recebê-lo novamente aqui no nosso programa. Eu que agradeço o convite. Será que tem como nós definirmos o transtorno de personalidade? O que caracteriza isso? Será que são alguns problemas emocionais, o dia a dia, todas as informações que a gente recebe durante o dia que vai nos formando? É importante fazer uma diferença bem clara entre transtorno de personalidade e transtorno mental. Algumas pessoas ainda têm essa confusão. O transtorno de personalidade, ele é uma classe, não é um único, é uma classe de transtornos que partilham algumas características específicas que eu espero que a gente possa falar aqui hoje, mas principalmente são transtornos que afetam uma parte muito ampla da vida do indivíduo por um período muito longo de tempo, tá? Em geral, caracterizados por... Eles são o que a gente chama de egossintônicos, quer dizer, a pessoa não se incomoda com eles. O portador do transtorno de personalidade, em geral, normal. Não se incomoda com aquilo, como, por exemplo, uma depressão que você percebe claramente, vai tentar fazer alguma coisa para lutar contra isso, e eles duram um tempo muito longo. Eles começam, em geral, no final da adolescência, no meio final da adolescência, e se estendem como parte da personalidade do indivíduo, por isso o nome transtorno de personalidade. Mas o nosso bate-papo está interessantíssimo, mas nós vamos ver agora um depoimento da Margarete sobre transtorno de personalidade. Vamos lá, Margarete. A gente tem um caso na família, a pessoa ao mesmo tempo que está alegre, está sorridente, por qualquer motivo ela se irrita e chega até a quebrar as coisas dentro de casa. É complicado, porque nem sempre você está equilibrada para encarar isso de frente. Você, às vezes, acaba se perdendo. Mas a melhor maneira é o silêncio, é evitar que isso aconteça. Existem vários tipos de transtornos, né, doutor, pelo que eu estou percebendo. Isso. E o dela deve ser um transtorno mais grave, da filha dela. Como que é exatamente isso? Porque no começo do programa o senhor explicou que existe o transtorno mental e o transtorno de personalidade, que eles são diferentes. Você explicou a respeito do transtorno. Principalmente que eles não são sinônimos, não é a mesma coisa, um transtorno de personalidade e um transtorno mental, né? E não tem nada a ver um com o outro, cada um. Dentro do grande catálogo de transtornos mentais possíveis estão os transtornos de personalidade. Então ela pode ter uma alteração de algum comportamento mental que também tem um humor mais aguçado ou não, tem uma... Isso que você está falando de humor mais aguçado ou não, já seria característico mais de um tipo de transtorno. Isso. Vamos pensar assim, a gente tem uma grande lista. Você tem depressão, ansiedade, esquizofrenia, transtornos bem graves. Aí você tem... o bipolar, transtorno bipolar, por exemplo. E você tem transtornos de personalidade. Beijo pro Cajuru, gente. E tem os transtornos de personalidade dentre essas, entendeu? É mais uma parte nessa listagem grande dos diagnósticos, dos grupos de características que a gente reúne para formar um diagnóstico, para poder dar um nome e tratar aquilo. Com relação aos tipos, depende, a classificação é igual, são 10 tipos. Espera um pouquinho, mas antes de você falar dos tipos, sim, o que é que leva uma pessoa a ter aí
um desses tipos que você vai falar. Certo. No caso, seria uma coisa hereditária, seria uma coisa genética, seria uma adquirida em relação no decorrer da vida. Quais são as causas disso daí? Bom, existe uma linha de pensamento hoje da qual eu partilho bastante, que nunca é uma coisa só. Nós temos a nossa constituição genética, que é a hereditariedade que você falou, nós temos as influências do meio em que a gente vai crescer. Né? Essas duas coisas vão participar muito no estabelecimento de qualquer transtorno mental. Agora, especificamente depois que a gente nasceu, o que a gente sabe já de pesquisas? Que crianças que sofrem abusos durante a infância, abusos não só sexuais, como a gente compreende em geral em português, fala abuso, a gente pensa sexual, abusos físicos, abusos sexuais ou negligência por parte dos pais, tem uma tendência muito aumentada em comparação com pessoas que não sofrem esses abusos de desenvolver transtorno de personalidade. Que tipo? De qual tipo? Isso. Todos eles. Qualquer um deles. Qualquer um deles. Agora você tem, por exemplo, se você tem uma incidência maior de abusos físicos, castigos exagerados, crueldade ou até alguns casos de tortura, você tem maiores chances de ter como resultado um transtorno antissocial, que é um transtorno relativamente comum dentro das cadeias, entre presos, que é o indivíduo que tem um desrespeito total por regras, né, pelas convenções da sociedade. Então, quando você tem um abuso físico exagerado, essa pode ser uma das consequências, mas não existe essa regrinha. Você sofreu este tipo de abuso, você vai ter esse aquele tipo de transtorno. E nem necessariamente você precisa desenvolver algum transtorno. Isso vai ter a ver com o jeito que você foi cuidado, se você recebeu assistência com relação a isso ou não, o jeito que você teve para lidar com o que você sofreu. Para você digerir essas informações tem todas. pessoas que vão ter mais acesso a redes de apoio, médicas, psicológicas, pessoas que têm mais amigos, pessoas que têm menos amigos, família. É verdade. E a própria característica, acho que dela, da personalidade mesmo dela, né? De ser... tem pessoas que eu acho que administram melhor esses incidentes de percurso, né? Isso. E outras já se afundam na birosca. Gente, mas agora o momento legal da nossa patrocinadora com uma informação para você. Temperatura já aumentou, né? E você tá aí preocupado com o biquíni que você vai colocar. Afinal de contas, tem que ser biquíni. Deixa o maiô e a canga pra lá. Seu corpo tá ideal, tá do jeito que você gostaria? Bom, eu tenho uma boa notícia pra você. Na Fisioforma você encontra os melhores, com certeza, os melhores tratamentos estéticos. Tudo que há de mais moderno na Europa, você já encontra aqui na Fisioforma. Pra gordura localizada, por exemplo, aparelhos como o Dreamline, onde você já perde de 2 a 4 centímetros na primeira sessão. Tem também uma Power novidade que trata gordura localizada, celulite e flacidez, tudo ao mesmo tempo. Agora, se o seu problema é celulite, não se preocupe, eu sei. Já fez dietas, exercícios, até simpatia, mas a celulite não saiu, né? Pois você tem que começar o seu tratamento personalizado na Fisioforma. Você consegue regredir em até 80% do seu quadro, olha só que bom. Eu indico para qualquer pessoa. Então, eu estou confirmando, né, pessoalmente, que realmente existe mesmo um resultado e rápido. Você viu só? Basta dar uma ligadinha, agendar uma consulta que você vai conhecer muito melhor. Nosso comercial e voltamos já já. As cortinas estão abertas para você. Primeiro Festival de Teatro de Ribeirão Preto. De 7 a 17 de novembro em vários pontos da cidade. Programação no site festivaldeteatroribeirão.com ou por telefone 3977-8111. Prefeitura de Ribeirão Preto. Faz nossa vida acontecer. Chegou na Fisioforma uma novidade para depilação progressiva definitiva, que é a luz pulsada SQ, alta tecnologia para você ficar livre dos pelos que tanto incomodam. Agora, se seu problema é gordura localizada, celulite ou flacidez, tem também um aparelho top de linha que trata esses 3 problemas ao mesmo tempo. Associa aí laser, radiofrequência e vácuo. Maravilhoso, não é mesmo? Não, maravilhoso mesmo são os resultados. Eu tô amando, vou continuar mantendo por um bom tempo, porque tá dando resultado.